Bom dia, crianças! Bom dia para vocês aí de casa, que vocês tenham um dia maravilhoso e abençoado por Deus. Vamos ficar todos em pé, vamos rezar o Pai Nosso, agradecendo por mais um dia em nossas vidas, mais uma nova chance que Deus nos dá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje a tia vai cantar aquela música, Uma Vida de Graça e Vitória. Eu não sei se vocês lembram. Quem lembra ajuda a tia a cantar. Manu lembra, né, Manu? Então tá bom, então vamos lá? Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero viver esse amor. Bom dia, crianças. Bom dia, tia. Bom dia, crianças de casa. Hoje estamos aqui para mais um dia partilharmos a palavra do Senhor Jesus. Vamos lá? Quem lembra sobre o que a gente está falando? A gente está falando de um caminho que nos leva para o céu, um caminho que chama caminho da salvação. Daí a tia Ana falou para a gente que primeiro, para a gente começar a andar nesse caminho, a gente precisa ter fé. Depois, a tia Elaine falou para a gente que a gente precisa mudar de direção. A gente precisa sair da onde a gente está e fazer uma conversão, mudar de caminho, né? E ontem a tia Jéssica falava pra gente que a gente precisa ter um coração limpinho, porque a gente é o quê? Morada do Espírito Santo. Morada do Espírito Santo. Muito bem. E depois que a gente faz toda essa caminhada, a gente chega num lugar que chama comunidade, que é um lugar que a gente vive junto com os nossos amigos, né? Comunidade, o que significa? É uma comum unidade, né? Ou seja, a gente tem o mesmo objetivo, a gente tem os mesmos pensamentos, digamos assim, que nem aqui no Educandário. Todas as crianças que estão aqui nessa comunidade têm o mesmo objetivo, né? Que é o quê? A gente tem aqui um apoio pedagógico, a gente fica aqui para os nossos pais trabalharem, então a gente tem o mesmo objetivo. Então aqui também é uma comunidade, certo? E aí a gente vai ler lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, um pedacinho de como foi a primeira comunidade, que foi a comunidade que Jesus formou, né? A primeira comunidade que teve a comunidade cristã, que fala assim, ó. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se inúmeros prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão e pelas casas tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Então, quando a gente deixa o nosso coração ser morada do Espírito Santo, a gente tem Jesus como nosso Senhor. A gente tem Jesus como a pedra fundamental da nossa vida, da nossa comunidade. Jesus, ele é a base da nossa comunidade. E quando a gente tem Jesus como base da nossa comunidade, o nosso coração
ele se transforma, ele não é mais um coração pequenininho, né, igual a gente ouviu. Agora, ele é um coração grandão. E quando a gente tem um coração grandão, Manu, o que acontece? Cabem mais pessoas dentro dele, não é verdade? Se a gente tem um coração pequenininho sem Espírito Santo, a gente não pensa no amigo, a gente pensa só na gente. A gente pensa só no nosso bem. Mas quando a gente tem um coração grandão, a gente pensa em comum unidade. Então, a gente não é mais aquela pessoa egoísta. A gente é uma pessoa de oração. E quando a gente é uma pessoa de oração, a gente quer fazer o bem. A gente partilha os nossos brinquedos, a gente partilha o pão, né? A gente pensa que existem pessoas aí fora que estão passando por necessidade, que não tem um caderno, que não tem um lápis de cor, né? Que não tem o que comer. Não é verdade, Cauã? E aí o nosso coração começa a ficar incomodado com essas coisas, sabe por quê? Porque a gente não vive mais nas trevas do pecado. A gente agora vive na luz, porque quem está em comunidade está na luz do Espírito Santo. E quando a gente é luz para o mundo, a gente quer fazer o bem para o outro. E é isso que a gente faz na comunidade. Então aqui no Educandário, que é a nossa comunidade, que a gente vive todos os dias juntinho, a gente precisa ser essas pessoas, né? A gente precisa ter Jesus na nossa vida, ter um coração grandão, que consegue ver o que o amigo precisa. A gente ora mais, né? Que nem a gente vem todos os dias na capela rezar. E a gente é luz no mundo. E sabe qual que é a nossa primeira comunidade, crianças? É a nossa família. Então não adianta eu ser uma pessoa boazinha só aqui no Educandário. O primeiro lugar que eu tenho que ter um coração grandão é lá na minha casa, porque é a minha primeira comunidade. É lá que eu preciso ajudar minha mãe, que eu preciso ser obediente. É lá que eu preciso ser luz para as pessoas que ainda estão no escuro. Existem pessoas que ainda estão no escuro, não existe? E aí a gente precisa ser essa luz para essas pessoas. E é isso que é viver em comunidade. Quem aqui quer viver em comunidade? Então vamos fechar os nossos olhos, abaixar a nossa cabeça e pedir essa graça para o Senhor Jesus hoje, né? Que a gente possa ter um coração grandão e um coração cheio do Espírito Santo. Agora nós vamos colocar a nossa mão no nosso coração para pedir para Jesus nessa manhã que Ele esteja como a historinha que a tia Rose pregou nessa manhã, que sejamos mais alegres, mais participativos, ser mais obedientes com a palavra de Deus. Fala com Jesus nessa manhã, é o seu momento de entregar a sua vida, a sua família. Pedir para Jesus que você possa ser essa criança especial que você é. Continue sendo essa criança que obedece, essa criança amorosa, que possamos ser comunidade. Amém?